Eu me obrigo a ser o chato. De vez em quando, né, cara? Em algum momento tu vai ter muito difícil. Eu até vou passar aqui, cara. É que é muito difícil. Tem que ser tu mesmo. Cuidado, cara. É que é muito Golaço do difícil. Vitão, hein, velho? O Ernest e o Ribeiro, eles defendem Bruno Soares. Larga o celular, que tu briga com o Ribeiro, que ele fica no celular, larga o teu. tu vê, né? É um dia após o outro, né? Eles Um dia após o outro. Tava olhando aqui. Loucura, né? Tava olhando ainda aqui. segunda-feira. Tava olhando o Z4 dele. Eles defendem, sabe o quê? A narrativa de que o jogador merece carinho. Que o jogador merece motivação. Que ele precisa estar... não falei nada disso. Falaram. Em outras palavras, vocês falaram exatamente Foco. isso. Não, Sabe por quê? O que eles disseram? Em outros Que o programas eles jogador... Não, que o jogador Falei para pro se Cristaldo. mobilizar... Não, que o jogador para se mobilizar e ter foco no Campeonato Brasileiro, ele tem que ter a presença do papai Barcelos, do papai D'Alessandro, do papai Bisol, eles têm que estar aqui para pegar na mãozinha dos jogadores e mostrar para eles que ganhar mais de 1 milhão por mês não é suficiente. O papai Barcelos tem que estar aqui para mostrar que tem que ganhar do Fluminense, para mostrar que tem que ganhar do Galo. Se o papai Barcelos e o papai D'Alessandro não estão aqui, a gente se rebela. E aí a gente não vai comer no horário, a gente vai comer doce na hora errada. Por quê? Porque o papai não está olhando. Onde já se viu um bando de marmanjo ganhando mais de 1 milhão por mês, precisar do presidente para dizer que tem que ir lá contra o Atlético Mineiro fora de casa e ganhar para não entrar na zona da degola, que é a zona do rebaixamento. Me poupa, poupa, Ribeiro, me poupa, Ernest. Não precisa do presidente aqui. É um bom tempo. Pelo amor de Deus, Gamba, velho. Gamba, se tu tá presente, tu pode cobrar depois. Não existe isso de precisar estar presente, não existe Se isso. tu tá presente, tu pode Não cobrar existe. os caras Parem de depois. tratar o jogador como figuras mimadas que precisam sempre ter alguém pra pegar no braço e falar ganhem esse jogo. Gamba, olha só. Precisa de bicho. Que isso, gente? Cara, eu acho que o que tu tá falando aqui, por mais que tu esteja talvez um pouco irritado, e eu te entendo, faz sentido, tá? Pelo seguinte, a gente tá dizendo que a ausência dos dirigentes, ela fez diferença. Eu não vou discordar que não faça. Agora, isso escancara também uma fragilidade do Roger em motivar esse grupo de jogadores. Porque se a gente está colocando toda essa importância no D'Alessandro, e a gente tem que colocar, porque ele foi contratado para isso, o próprio presidente, José Olavo Bisol, o treinador precisa ter a mão do vestiário também, porque a gente não está falando de um fato isolado. A gente está falando de uma sequência de jogos em que o grupo não consegue se mobilizar para partidas menos importantes. Eu sei que o Inter esticou a corda no Campeonato Gaúcho, eu sei que o Inter está ligado principalmente nas Copas, mas é inadmissível o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Inter está no Z4 e a gente sabe que querendo o Inter sai. Pois então aí mesmo que é grave. Porque se é um problema técnico, como a gente fala do Grêmio, e a gente disse várias vezes aqui, que não adiantava cobrar que os jogadores do Grêmio corressem mais, etc. Faltava qualidade, faltava bola, faltava treinador quando era o Quinteiros. No caso do Inter, o Inter tem bola. Então é grave isso e escancara que o Roger talvez continue fraco nesse modo de ser também. E aí eu vou além. Hoje, alguém pode fazer o discurso que o Ribeiro está fazendo. O Ribeiro abriu o programa dando risada aqui, eu fiquei só olhando, dando risada. Olha o que pode acontecer. Não, é natural que o Inter vai sair do Z4. É a coisa mais fácil de entender. O Inter está vivo nas Copas. O Inter tem o Flamengo pela frente na Libertadores. O Inter tem o Fluminense, que acabou de ganhar do Inter na Copa do Brasil. Se o Inter for eliminado, pelo menos em uma dessas competições, o trabalho do Roger é colocado à prova. E ele pode ser demitido, porque tem gente pedindo a demissão dele agora. Quem dirá se o Inter for eliminado. Então, Ribeiro, me desculpa, a tua tranquilidade eu não entendo. Eu acho que o momento é de alerta total para tudo isso que eu acabei de falar. Ribeiro, tu sabe que na época que o Grêmio estava mal e se dirigindo, infelizmente de novo, por uma Série B. Qual das três? A última. É que é bom explicar, né? Porque... Sim, tu tem que cuidar, às vezes inclusive, a gente né? não sabe, tem que dar uma cuidada, porque eu não sei se vai sair fácil, que nem tu disse, do Z4, né? Não, quem está no Z4 agora é o Internacional. Fica de analista e não de pai Danilo. Quem está no Z4 agora é o Esporte Clube Internacional. Tá? Perfeito, analisa agora, 30 e não dias. dá de pai Danilo. A gente não vai jogar búzios aqui na frente. Aliás, o Inter fez o que um monte de marido, um monte de namorado queria, né? Deu tchau para sua esposa, que é a torcida, e tá na zona. Vai ficar 30 dias na zona, comendo pipoca e tomando cerveja.
né? Sentadinho no sofá, olhando para elas. Quando o Grêmio estava mal, Bruno, tu vai lembrar, teve dirigente que se entrasse ou não entrasse no vestiário não fazia a menor diferença. Teve alguns ali que às vezes faltavam, às vezes estavam, e na hora de cobrar alguns jogadores não faziam a menor diferença. Só que tamanhos e tamanhos. Eu entendo o que tu está dizendo sobre essa coisa de pai, de pegar na mão e tal, beleza. Mas assim, a gente tem uma figura hoje no vestiário do Internacional que é um cara que está sempre bradando, que está sempre brigando, que está sempre mostrando para o torcedor colorado que ele tem engajamento, que é o D'Alessandro. Então, não sei se o Bisol, se o presidente, claro que eles são importantes no contexto, mas o D'Alessandro não ter estado ali é também para a gente debater. Porque é um dos caras que mais cobra, é um dos caras que vai ao microfone, que o Alexandre está aqui do meu lado. Ele vai lá, ele confronta, entendeu? Ele estando lá, é mais fácil depois para cobrar. Ele não estando, Gamba, no momento como este de Z4... Meus amigos, eu quero dizer assim, olha, o teu discurso é excelente. Obrigado. Eu diria o seguinte, eu estaria linkado contigo. Na verdade, eu gostaria de estar 100% pensando exatamente como tu. O que te impede? Só tem uma coisa, Bruno, eu não disse que o Internacional... tu usou uma expressão que eu não falei. Foi exatamente que o Inter tem que estar focado para... É que tu deu risada. Eu dei risada assim, porque eu acho que o Inter vai estar focado, entendeu? Que o Inter, vai ter exatamente o que tu quer. O que eu entendi, entendeu, da tua manifestação é que tu diz assim, não, o Inter vai sair rindo ali do Z4 porque tem tempo para isso, porque depois tem as Copas, aí sim vai jogar focado. É que tem um tempão até as Copas, tá? Tem tudo 4 bem, jogos, né? Tudo bem, Ribeiro. Mas olha só. A situação ela é de Z4 e ela não é de... o Inter só perdeu no Campeonato Brasileiro para adversários fortes. Não, o Inter deixou de pontuar contra adversários que ele era favoritaço. Porque faltou foco, faltou seriedade, eu diria. E isso escancara o problema do Roger. E aí agora eu vou linkar a que o nosso nobre apresentador falou. Eu gosto muito de história, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de história, eu gosto de filosofia, eu adoro comportamento, eu sou um psicólogo frustrado, diria, entendeu? Mas eu gosto de fazer um link com o futebol, que é um esporte que une a praticidade dos movimentos físicos com o emocional. Isso acho que vocês concordam. Por que eu estou falando de história? Tu sabe muito bem, quem estudou no colégio, a gente aprende, né? As grandes batalhas, né, épicas da história. Quem estudou Napoleão Bonaparte, quem estudou as guerras lá em Inglaterra e Escócia, lá na Idade Média, né? Tem filmes belíssimos retratando isso aí, né? A própria Segunda Guerra, como é que ela se estabelecia em nível de hierarquia e tudo mais, né? E vocês vão perceber que o ser humano, é aí que eu quero dizer. Vamos lá. O ser humano, ele lida com referências. Eu poderia falar de dentro de casa, de pai com filho. Mas eu vou usar o lado mais externo. Então, essa história que tu diz de que não precisa ser babá de jogador, de que jogador ganha muito e precisa fazer... estando ou não estando com o chefe perto, isso é o ideal. Só que este mundo que tu está falando, ele não existe. Esse mundo perfeito que tu está bradando, ele não existe. Ele é imaginário, ele é até utópico. Não, teve um momento que eu achei que era o Carlos Guimarães que estava falando. Eu vou mostrar para vocês. Teve um momento que eu achei que era o Carlos Guimarães lendo um livro aqui. Por que ele não existe? Olha só. Quando os times vencem, só quando vencem, né, é que nos mostram os bastidores, né? O que está ali nos bastidores? Aqueles discursos inflamados, aquela coisa de vamos lá, a tal da mobilização especial, entendeu? Quando é Grenal, os caras jogam mais, porque Grenal tem um outro apelo. Quando a competição é mais forte, mais pesada, ela tem transmissão internacional, tá? A imprensa toda está reunida. Isso ali, entendeu? Te dá um gás a mais, o plus a mais, como diria o outro aquele lá. E isso aí
É da vida. Tu não vai, infelizmente, com o teu discurso, que é lindo, e eu gostaria muito, dizer que não existe, porque é utópico que você está falando. É óbvio que os jogadores precisam, ganhando 2 milhões ou 30 centavos, entendeu? De algo emocional, uma referência, alguém que os guie. O Roger não pode ser o cara. É um absurdo isso, O Roger tá no vestiário. É um absurdo isso. Não, mas é um absurdo, porque a gente vai naturalizar aqui que jogador de futebol precisa do presidente mobilizando, do D'Alessandro mobilizando, do Roger mobilizando. Não precisa. O jogador de futebol sabe o que ele tem que fazer em campo. Ele sabe, ele recebe em dia, ele recebe direito de imagem em dia, recebe o salário da carteira em dia, ele não tem do que reclamar, tem uma baita de uma estrutura, tem voo fretado, ele fica nos melhores hotéis. Aí tu vem me dizer que o jogador precisa se mobilizar, porque, ora, é o Campeonato Brasileiro, não é a Libertadores, a Copa do Brasil, um Grenal. Eu tô falando do mundo real. E quando... Tá falando do Tomorrowland. Não é Tomorrowland. Só que quando tu chega aqui e tu pega na mão do jogador e tu diz que ele tá certo, que ele precisa de referência, tu tá só chancelando esse comportamento que é bizarro, Ribeiro. Não, mas isso é bizarro. Não, mas isso que o Bruno tá dizendo. Por isso que os vestiários estão nas mãos dos jogadores. Porque eles fazem o que eles entendem. Faz o seguinte, agora quando tu assumir a gestão de um clube lá, que daqui a pouco tu vai se identificar, entendeu? Faz assim, ó, atenção pessoal, aqui é diferente, aqui não tem bicho. Vocês já recebem o suficiente aí, tá? Se vira, mas não tô pagando bicho. Vira as costas. O bicho e tá em dia, Ribeiro. O bicho tá em dia, Ribeiro. Não tem nenhum motivo pro cara não ter motivação contra o Fluminense em casa e o Galo. Mas a pergunta do Bruno é pertinente. Será que falta alguém ao lado do Roger? Será que o Roger tá começando a perder... Mas de novo essa história? Mas de novo isso? É um questionamento... Vocês querem botar o quê do lado do Roger? Mas eu não Quer sei. botar um exército do lado do Roger? No caso do Grêmio... Gente, para de achar... o Roger não tem como dar conta de um vestiário sozinho. Mas não é isso. Pô, quando ganhava o Gauchão, o Roger tinha acabado com esse discurso, né? Que não tem gestão de grupo. Não é isso que nós estamos falando, cara. Mas não é isso o questionamento do Bruno. Ou é o Roger ou é o D'Alessandro. Ou é o Roger ou é o Paixão. Ou é o Roger ou é o Barcelos. Tem que se decidir. O questionamento do Bruno não tem a ver com competência, cara. Eu não acho que tem que colocar alguém a mais ao lado do Roger. Evidente que não. O que eu estou colocando aqui é a capacidade do Roger de mobilizar um vestiário numa partida normal de Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto. E a gente não está, de novo, a gente não está falando de um jogo específico. A gente está falando de uma série de jogos em que o Inter entra desmobilizado em campo. Como que o Inter responde contra o Nacional? Com a mesma estratégia que a gente condena aqui. Os jogadores falaram isso. Exato. A gente condena a estratégia dos 3 volantes, mas ganharam do Nacional. Acho sim que foi muito mais pela fragilidade do Nacional, mas ali a gente viu também um foco muito maior dos jogadores. Contra o Bahia, me desculpem, não é qualquer adversário. O Bahia tem muita qualidade. E o Inter ganhou do Bahia jogando em casa. Precisava empatar e ganhou do Bahia. Então, é uma questão, sim, de mobilização. Só que o Roger, eu estou colocando a responsabilidade maior no treinador. Porque eu não estou excluindo o que disse o Ernest. Agora, se eu ficar simplesmente colocando no colo do presidente, do Bisol, do D'Alessandro, e dizer que o Roger está sem responsabilidade em cima disso, eu tô passando pano pro Roger. Não, mas é que uma coisa e fala não aqui exclui quem a defende outra. o Roger. Mas o Roger, nunca nenhum dirigente precisou entrar no vestiário do Grêmio. Mas o Renato sempre deu conta. Mas Só tem o seguinte, tá? Mas é que uma coisa não exclui a outra. Não é questão de tamanho, Pedro. Não é questão de tamanho, é questão de saber lidar com o vestiário. Tu acha que os jogadores não respeitam o Roger porque ele tem tamanho? Não tô dizendo isso. O D'Alessandro tem um tamanho, o Roger tem outro. O Renato tem um tamanho, o Roger tem outro. Tu acha que o treinador, mesmo sendo o Roger, ele não tem que conseguir estimular o adversário para ganhar em casa o Fluminense? Olha, os últimos jogos que eu vi do Internacional... Não é essa a pergunta. A pergunta é, tu acha que o Roger não tem tamanho para estimular os jogadores para ganhar em casa o Fluminense? Olha, cara, deveria ter, né? Mas não sei se está tendo. Mas tu disse que não é o mesmo tamanho do Renato. São tamanho, tu falou do Mas Renato. não é questão disso, Pedro. O Renato é outra coisa, Mas eu não tô comparando o tamanho. Eu tô dizendo que o treinador, ele precisa sozinho, porque senão todo treinador vai precisar de um D'Alessandro. Tá, só que é o seguinte... Acabou o futebol. Só que uma coisa não exclui a outra, cara. Mas é que tem que parar com esse negócio que o Roger tem que ter um escudo a todo momento do lado dele, gente. Eu
uma bengala. Não, pelo amor de Deus. Eu nem acho. Aí o D'Alessandro não pode viajar, o Barcelos não pode viajar. Porque aí o Inter vai ficar à deriva por causa do Roger. Mas é eu que foram nem 2 acho jogos isso, seguidos, eu não Gamba. acho Que um isso? escudo, Gamba eu não foram acho 2 escudo. jogos, Gamba. Eu concordo com o teu argumento, tá? Eu concordo com o teu argumento. Só que é o seguinte, tu não pode pegar e tratar os jogadores como tu mesmo disse, né? Mimados e tal, isso, aquilo, levar os caras na mão ao tempo todo e em um determinado momento tu largar a mão dos caras. Porque, por exemplo, na verdade, os caras, eles foram criados assim. Claro. Se tu Eles tem, não pegam nem o todos os passaporte clubes pra são viajar, isso. rapaz. Todos Tu os acha clubes que- têm isso. Na Europa, por exemplo, os jogadores eles têm que levar o seu material para trabalhar. De casa. É a chuteirinha, é a coisa e vai. Aqui eles chegam lá, tá tudo prontinho para eles. Então assim, ó, esse é o habitat natural deles. Para mudar, tu tem que mudar tudo. É que aí que tá. Muda Não precisa mudar tudo. Não precisa mudar tudo. É que aí que tá. O Ribeiro, ele tá trazendo isso na ó, Gamba. Esse é o mundo real, aceita, vamos ficar deitados E é aqui isso. em berço esplêndido e azar, e é isso aí, o torcedor que aceite. Não é assim, Ribeiro. Tu tem que encontrar uma maneira de arrumar, daí tu vai me dizer qual. Eu vou te dizer. A gente mesmo falou muitas vezes aqui no programa que o Roger faz escolhas pro time dele de acordo com gestão de vestiário. Muitas vezes ele faz isso. Colocou os 3 volantes porque o Bruno Henrique tinha jogado bem, tinha dado conta na lesão do Thiago Maia, que voltou, tinha que voltar pro time, etc. Então o Roger, que muito se falou de gestão, tá errando até mesmo em escalação. E aí que eu vou chegar em como ele poderia começar a corrigir isso. Coloca quem tá com fome. Identifica quem tá entrando em campo sem fome e bota no banco. É o fulano, é o cicrano, aqui ó, vocês estão fora. Mas eu sou o camisa não sei o que do time, não me interessa, vai pro banco. Esse é o peso que o Roger tem que ter como treinador. Não perde. Tu dá um recado. Tu dá um recado. Tu mostra que tem pulso. Não perde o grupo. Não perde o grupo, tá perdendo tu dá o um jogo. recado. O que perde grupo é ficar no Z4. Você sabe, Sabe o que perde grupo? sabe que não funciona Tu assim. sabe o que perde Vocês grupo? sabem que não tu funciona sabe o que assim. perde grupo? Vocês sabem que não funciona. Não, sabe o que perde Vocês sabem grupo? que não funciona Sabe o que assim. perde grupo? Manter o seu Valência com uma resposta nula e não dar chance pro Ricardo Matias. Isso. Sabe como é Claro. que o grupo lê isso? Cara, não importa o que a gente faça. Pergunta pro Vai D'Alessandro jogar o quando cara ele do era contra-cheque. alijado. Pergunta Pelo pro amor de D'Alessandro Deus, quando ele velho. era alijado. Para com essa história. Para com essa história. Cara, mas agora é tu que tá comparando o D'Alessandro, cara. Não é isso que nós estamos discutindo. Exatamente. Não, o Bruno trouxe esse ponto. Gestão de grupo vou que o te Roger dizer. faz é priorizar, daqui a pouco, o histórico, o cara que ele acredita, mas que o campo não está só mostrando aqui. isso. Não vamos confundir nosso telespectador nem o seu seguidor. Tudo que tu tá bradando aí, de forma eloquente, eu assino embaixo. Pra mim tem que ser assim. Pra mim, Perfeito. Eu bicho no também. futebol é uma coisa ridícula. Não existe isso aí. Sabe? O cara é profissional, o cara tem que jogar contra o São Luís em Juí, a mesma coisa que joga contra o Flamengo do Maracanã. Obrigado. Esse é o mundo Não é ideal. assim. Obrigado. Não é, Mas Ribeiro. não, Nós não, estamos definindo como fazer Tá, para as coisas só um pouquinho. mudarem. Tu tá dizendo que é assim que nós temos que aceitar isso. Não. Tá Aí na teoria, equivocado. E eu não aceito isso. Só que eu consigo Então, como enxergar muda? a realidade. Como muda? Tá? Muda lá atrás. Não muda agora. Tu muda desde que o jogador é criado na base. Na base eles aprendem como é. O treinador não tem Entendeu? como fazer isso. Você não- Como que o treinador Não, muda? isso. Esse é o ponto. Tá. Isso. Como que o treinador muda? É o isso problema- que eu tô defendendo Tá bem. aqui. Você sabe por que o treinador não muda? O treinador Porque não ele muda tá porque é o preso seguinte, nas lideranças do vestiário. Porque é o seguinte, ó. Sim, se como ele é que tu vai for- tirar eu vou uma dar um liderança do exemplo time? claro pra vocês, Não é, tá? Pedro? O Felipão uma vez quis tirar, Pedro. Tu acha que é assim o treinador tem que ficar entregue E à tu lembra liderança o que do aconteceu com o vestiário? Eu vou dizer, Porque o presidente é fraco, por isso foi rebaixado. Tá defendendo o rebaixamento. Não. Eu vou Não, dizer- Olha o que tu aconteceu com o Tu Filipão. tá dizendo que Os caras acabaram com o Filipão Pois no é, Grêmio, cara. exatamente, Pedro. Fizeram errado e o Grêmio tinha caiu. o comando e o tamanho. Tu sabe que não funciona Não, assim. mas- Tu não mas pode é- tirar. Mas tu tá dando razão pra gente. Exato. Tu tá dando razão pra gente. Eu vou dar um Mais exemplo. ou menos. Não, Esse é o problema eu de vou entregar o dar- vestiário na mão dos jogadores. Eu vou dar um exemplo para vocês bem recente, entendeu? E que uma atitude radical como essa que eu vou dizer faria tudo o que vocês querem, tá? Inter e Maracanã, Santa Catarina, entendeu? Primeiro pênalti para o Internacional, tá? Alan Patrick, um grande nome do time, cotado, estava na seleção dos 50 do Ancelotti. Sondado. O MSL querendo, tá. Ele vai lá, entendeu? Não bate nunca pênalti assim, tá? Vai lá e bate de cavadinha e tal. O Roger tem que chegar. Noal, entendeu? Vem. Muda. Alan Patrick Deu um exemplo vai errado. descansar. Desculpa, deu um Então, exemplo só porque- errado. Mas deixa eu dar o meu exemplo, entendeu? Termina então, que eu não vou contestar ele. Não. E vai na coletiva e diz, não. O Alan Patrick não se faz isso.
tem que ser profissional, responsável, não importa o adversário, não importa a fase que tu tá. Ele errou e essa é uma mensagem para o grupo de jogadores. Isso aí é a mensagem que o gestor dá para o seu grupo. Mas ele não vai fazer Não, isso. que não. Tá? Porque o seu Alan Patrick tem que estar feliz, entendeu? Bem, porque ele é o principal jogador do Deu time. um exemplo Então errado. é o mundo real, cara, que eu tô te falando, que existe. E Cara, isso que vocês... Tu vai me desculpar, Ribeiro, mas tu deu o exemplo errado. Porque tu contou metade da história. O Alan Patrick errou o pênalti, sim. Ele foi displicente. Primeiro que nós estamos falando do melhor jogador do Inter, que não tem jogado de maneira displicente. Outra coisa, ele foi displicente naquele lance. O que ele fez no lance seguinte? Me lembra, por favor, Ernest. O que ele fez no mesmo jogo? O Alan Patrick. Não, ele deu assistências, ele fez gol. Meteu uma ele caixa de meteu uma falta. caixa de Então como é que falta. vai tirar o Alan Claro. Patrick? Pelo amor de Deus, tá pegando um lance específico para já pedir o está banco dele. fazendo exatamente o que o gestor faz. Tu estás comprovando a minha tese, dizendo o porquê que ele não faz isso. Porque ele tem Não, que porque gerir é o diferente, melhor- porque tu pegou o pior exemplo, Ribeiro. Não, eu peguei tu o pegou melhor exemplo Não, pra pior. fazer o que vocês não, querem. Tu tá pegando um jogador que é vítima do que tá mas acontecendo. aí uma barbada! Aí uma barbada! Tu quer- tu pegar... tu quer botar- transformar o Alan Olha só, Patrick no problema. Não, eu te escutei. Não. Escuta O um pouco. Juninho erra e tu faz isso com o Juninho. Aí é uma barbada! Não é o Juninho. Não é ninguém, Ele falou do cara. Valência, não é o Juninho. Valência. É o Valência, é o Bruno Henrique, é o Thiago Maia, esses caras que estão se arrastando no campo, Ribeiro. Tu não tá vendo os jogos do Inter. Não é o Alan Patrick o problema. Mas, cara, me desculpe, tá? O gestor, para dar exemplo, ele tá aqui exemplo com o melhor. Mas o Alan Não Patrick aquele deu que é. o exemplo. O Alan Patrick errou, tenho certeza que pediu desculpa no vestiário, mas antes de ir pro vestiário ele meteu uma caixa de falta, Ribeiro. Duvido que tenha A semana passada. Ele meteu uma caixa de falta, Semana Ribeiro. passada estavam falando em devolver o protagonismo ao Ener Valencia aqui nesse programa. Que depois que o Ener Valencia foi tirado o protagonismo dele, que ele não rendeu mais, que ele. Lembra do debate da semana passada? Eu quero aqui? só pegar um ponto aqui, Eu não Ribeiro. entendi o que tem, Pedro. Não, o que é, Gama? Não, eu quero só pegar um ponto aqui, em cima do que o Ribeiro estava falando, e o próprio termino Ernest depois. também, que o Internacional vai sair com naturalidade. Tu deu risada aqui na abertura. Sim, dei tá? risada. Que vai sair até o jogo contra o Fluminense. Só tem uma contradição em tudo que tu defendeu aqui no programa até Pode aqui. acontecer, pode acontecer. Tu falou que o jogador precisa ter mobilização, ter foco, É, isso entre aí. outras palavras, tá? Foco é olhar o Não, é o adversário, jogador, é o grupo, olhar, né? olhar a competição, É o grupo, olhar né? isso e aquilo. Futebol Aí tu vai me dizer o coletivo. seguinte, tu tem Fluminense pela Copa do Brasil e Flamengo pela Libertadores em seguida. Hoje, eu preciso falar pelo hoje, tá? Hoje, esse grupo vai ter foco para jogar contra o Vitória? Claro. Sabe Contra o por quê? Ceará? Porque como Contra o Santos? Vou te explicar Contra o por quê. Vasco? Vou te explicar por quê. Antes dos jogos contra Fluminense e Flamengo? Por quê? Porque pelo Se que até agora não mostrou isso. pelo que o Fernando disse, que o Vitão replicou. Tô falando há muito tempo. Falaram antes do jogo contra o Fluminense e contra o Galo. A água Falaram bateu antes. na bunda. Mas falaram antes e não mudou nada. Tá, mas é que agora Falaram tu tá antes e no não mudou Z4, nada. querido. Não, Antes tu Ribeiro. tava. Tinha que ter resolvido contra o Fluminense Então eu vou em te casa, dizer, tá. contra o Eu Atlético. vou dizer uma coisa pra ti. Tu sabe por que o Inter não Sabe jogou por- nada contra o Atlético? Tu sabe por quê? Porque os jogadores do Inter foram para Belo Horizonte pensando nas Maldivas, em Aruba, no óbvio, Caribe, claro. no check-in para as Essa férias. é a verdade. Os caras não estavam nem aí pro jogo Essa contra o é a Atlético. verdade, tá? Essa é a verdade. Desculpa, Não, velho. eu vou Aí o dizer problema é mais. que o Barcelos não tava lá em BH. Então, vou vai dizer